Hoje à noite, quero que você abra comigo em Mateus capítulo 12, a partir do verso 38. Alguém me perguntou esses dias qual versão da Bíblia eu uso. Eu costumo dizer, a mesma que Paulo usava, a versão King James. Hoje em dia, temos tantas versões diferentes que se você cita um versículo com uma palavrinha trocada, já tem gente achando que você está usando outra tradução. É até engraçado. Lá em casa, eu e minha esposa temos, sei lá, umas 25 versões da Bíblia. Eu gosto da King James, sim, mas também gosto de comparar com outras. Elas nos ajudam a entender melhor a palavra. É como dizem por aí. Timóteo recebeu uma carta de Paulo, e atrás dele vinham 2 jumentos carregando todos os comentários teológicos só para explicar o que Paulo queria dizer. Agora olha só o que diz Mateus 12:38. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal. Eles queriam um sinal. Queriam um espetáculo, algo extraordinário. Mas Jesus respondeu: Uma geração má e adúltera pede por um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Que interessante Jesus citar Jonas, né? Ele não disse que era só uma historinha simbólica. Ele validou o que aconteceu. Jesus acreditava que Jonas foi sim engolido por um grande peixe, ou como muitos dizem, uma baleia. E ele completa. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus estava usando essa história como uma ilustração da sua morte e ressurreição. Aí ele diz mais: Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Você lembra da história? Jonas foi até Nínive, uma cidade enorme, centenas de milhares de pessoas. E ali aconteceu um dos maiores avivamentos da história. Toda a cidade se voltou para Deus. Eles se arrependeram dos pecados, e Deus poupou Nínive do julgamento. E eu tenho orado assim pelo nosso país. Senhor, poupa o Brasil, tem misericórdia de nós. Porque se a gente olhar bem, vemos que o mundo em que vivemos está à beira de ser destruído. Não só por guerras e bombas, mas por pandemias, doenças, violência, crises morais. A destruição pode vir de muitos lados. Jesus continua: A rainha do sul se levantará no julgamento contra esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Agora, isso é forte. Como pode alguém maior que Salomão estar entre eles e ainda assim ser rejeitado? Hoje à noite eu quero falar sobre isso. Quero usar a vida de Salomão como uma metáfora da vida moderna, do jeito que muitos vivem hoje, especialmente os jovens. Salomão foi um homem de sabedoria incomparável. E hoje, o que a gente vê? Jovens buscando conhecimento, buscando identidade, buscando segurança, buscando amor. Parece que está todo mundo numa busca desesperada, tentando se encontrar nas roupas que usam, na turma com quem andam, nos produtos que consomem, nos lugares que frequentam, nos festivais, nos shows. Mas no fundo, muitos estão se sentindo completamente sozinhos. E quando perguntei a um reitor de uma das maiores universidades do país qual era o maior problema que ele via entre os estudantes, sabe o que ele me respondeu? Falta de propósito e de sentido na vida. Isso mesmo. As pessoas estão perdidas, vazias por dentro. Essa resposta veio de um dos reitores de Harvard. E é exatamente o que a Bíblia diz que Salomão descobriu, depois de ter tudo. Salomão tentou preencher esse vazio de todas as formas possíveis. Mas sabe como ele resumiu tudo isso? Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E a palavra vaidade aqui significa literalmente uma bolha que estoura. É bonito por fora, parece grandioso, mas quando você toca não tem nada. Vazio. Salomão buscou prazer, sabedoria, riquezas, mulheres, poder, fama, tudo o que o mundo tem para oferecer,
ele experimentou. E no final, chegou à mesma conclusão. Não vale a pena se Deus não estiver no centro. Primeiro, ele mergulhou de cabeça no conhecimento. E olha, Salomão sabia mais que qualquer pessoa da sua época. Talvez mais que qualquer pessoa até hoje, com exceção de Jesus Cristo. Ele mesmo disse: adquiri mais sabedoria do que todos os que vieram antes de mim. Eclesiastes 1:16. Em 1 Reis 4:30 está escrito: a sabedoria de Salomão excedia a de todos do Oriente e de todo o Egito. Mas apesar disso, ele conclui: dediquei meu coração a conhecer a sabedoria e percebi que isso também é correr atrás do vento, porque, como ele mesmo diz, onde há muita sabedoria, há também muita tristeza. Você pode ter todos os diplomas, todos os títulos, todos os livros na estante, mas nada disso preenche o vazio que só Deus pode preencher. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E hoje a batalha espiritual mais intensa do nosso tempo acontece na mente e no coração dos jovens. Sim, jovens que estão buscando sentido, em roupas, em estilo, em festas, em likes, em status, mas continuam se sentindo perdidos e sozinhos. E a palavra de Deus já avisava. Jesus disse que devemos amar a Deus com todo o nosso coração, alma, forças e mente. Mas aqui está o problema. A nossa mente natural foi afetada pelo pecado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,14, a mente deles foi cegada. E em 2 Coríntios 4,4, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Esse Deus deste mundo é o próprio diabo. E sim, a Bíblia ensina que existe um diabo. Existem demônios. E eles têm poder para cegar a sua mente quanto às coisas espirituais. Em Efésios 4, está escrito que eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Essa versão está na Nova Versão Internacional. Em Tito 1, diz que a mente humana está contaminada. Em Daniel 5, que está cheia de orgulho. Em 1 Timóteo 6,5, que ela pode se corromper. Em Efésios 4, que está mergulhada em vaidade. E em Provérbios 21, que o pensamento humano é mau. E mesmo com todo esse conhecimento moderno, sabe o que aprendemos? Aprendemos o que Adão e Eva não sabiam no Jardim do Éden: o conhecimento do mal. Eles ganharam esse conhecimento quando desobedeceram a Deus. E desde então, a humanidade tem colhido os frutos dessa escolha. Deus nunca quis que a gente conhecesse o mal. Ele nos criou para viver em comunhão com Ele, em paz, sem dor, sem maldade. Já se passaram milhares de anos. Tínhamos tudo para construir um mundo incrível com Deus, mas nos rebelamos. E o que ganhamos com isso? O conhecimento do mal. Hoje, com toda a nossa tecnologia e sabedoria, chegamos ao ponto de criar bombas nucleares, armas químicas, vírus artificiais, sistemas de destruição em massa. A gente se gaba do nosso avanço, mas a verdade é, a humanidade tem capacidade de se autodestruir em questão de horas. O que podemos fazer? Receba a Cristo. Entregue sua mente, sua alma, sua vida a Ele. Só Ele pode trazer propósito, sentido, perdão e vida eterna. Sem Jesus, tudo é vaidade. Com Ele, tudo ganha valor. Deixe Cristo governar sua mente. A Bíblia diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Em outras palavras, permita que Jesus molde sua forma de pensar. O apóstolo Paulo escreveu: transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. Entregue sua mente a Cristo. É aí que começa a verdadeira paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Ele é a fonte. E você só encontra paz de verdade em Deus. Você pode ter paz no seu coração agora mesmo. Você pode descansar hoje à noite e se entregar sua vida e seu coração a Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus fez com que a sabedoria deste mundo parecesse loucura. O mundo tentou encontrar a Deus por meio da sua própria sabedoria, mas falhou.
Então Deus escolheu salvar aqueles que creem na loucura do Evangelho. Sim, está escrito: loucura. Porque para muita gente a mensagem da cruz parece absurda. É loucura para um mundo que tem a mente cega, uma mente afetada pelo pecado e pelo próprio diabo. O pecado, querido, não é só uma escolha, é uma doença. E é também uma doença da mente, mais destrutiva do que Alzheimer, mais devastadora do que qualquer enfermidade física que você possa imaginar. O pecado corrói de dentro para fora. E a Bíblia é clara: todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Então, o que podemos fazer? Ir até a cruz, deixar Cristo perdoar nossos pecados, deixar Ele mudar nossa rota, dar nova direção, nos transformar por inteiro, mente, corpo e alma. Cristo pode ser o Senhor da sua mente, assim como do seu corpo, assim como da sua alma. Mas para isso, é preciso se render. Agora veja só, Salomão não foi só o homem mais sábio que já existiu. Ele também se entregou a todo tipo de prazer. Em Eclesiastes 2:1 ele diz: disse comigo mesmo: venha, experimente o prazer. Vamos ver o que é bom. Ele buscou o riso, o vinho, os prazeres sensuais. A Bíblia descreve em detalhes o estilo de vida de Salomão. Ele construiu palácios luxuosos, jardins, fontes. Tinha a melhor piscina que você pode imaginar, cercada por 12 leões de bronze. Bebia os melhores vinhos em taças de ouro. Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Quer falar sobre sexo? Ele teve mais do que qualquer um de nós jamais vai ter. Teve todas as experiências que o dinheiro podia comprar. Hoje em dia muita gente diz: se eu pudesse eu faria igual. Mas não faz porque não tem dinheiro. Tem gente que só é boa porque não pode bancar o pecado. Mas para Deus isso não conta. Pecado é pecado, seja rico ou pobre. E Salomão, mesmo com todos os prazeres na ponta dos dedos, um dia olhou para o céu e disse: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. É como uma bolha de sabão, bonita, colorida, mas se desfaz no ar. E muitos hoje estão exatamente assim, vivendo de aparência, sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Por fora você usa uma máscara, mas por dentro falta paz, falta alegria, falta propósito. Tem algo errado no seu casamento, algo quebrado no seu namoro. Tem conflito com seus pais, frieza com seus amigos, desânimo na escola, no trabalho, na fé. E você sabe disso. Você sente que algo está faltando. A minha pergunta para você hoje é: você conhece a Cristo? Você já experimentou a alegria verdadeira que só Ele pode dar? Porque nele estão os prazeres duradouros, os prazeres que não deixam ressaca, culpa ou vazio, prazeres da alma. Salomão também foi o homem mais rico da história. Sua renda era inacreditável. E mesmo com toda essa fortuna, todos os prazeres e toda a sabedoria, no final ele descobriu: o fim de tudo o que se ouviu é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Eclesiastes 12:13. Tudo isso está na Bíblia. Está registrado verso por verso. A quantidade de ouro que Salomão recebia por ano era de 666 talentos de ouro. Sabe o que isso representa hoje? Bilhões de dólares, literalmente. E ele não parava por aí. Salomão tinha um estábulo com 40 mil cavalos. Sim, 40 mil. Mas mesmo com tudo isso, com todo esse luxo, poder, influência, uma noite, ele se sentou sozinho no terraço do seu palácio no Líbano. Estava com indigestão, o coração vazio, a alma inquieta, e ele soltou um suspiro profundo e disse: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. É tudo como uma bolha de sabão, bonita por fora, mas vazia por dentro. Tudo isso, o prazer, as riquezas, o status, não passam de ilusão. A Bíblia diz no Salmo 37: o pouco que o justo tem vale mais do que as riquezas de muitos ímpios. E eu te digo com toda a convicção: eu prefiro ser tão pobre quanto o peru de Jó, mas ter Cristo
do que ser o homem mais rico da terra sem Jesus no coração. Em Provérbios 23, Salomão mesmo escreveu: Você vai pôr os olhos nas riquezas que não são nada? Elas criam asas e voam como águias pelos céus. É ou não é verdade? Jesus também nos alertou: Cuidado com toda forma de cobiça, porque a vida de um homem não consiste na abundância do que ele possui. Lucas 12:15. E quando olhamos para a economia, para Wall Street, para essa correria por dinheiro, vemos pessoas ficando literalmente loucas por causa de riqueza, ansiedade, estresse, crise de identidade, comparações, vaidade. E não pense que isso é só coisa de gente rica, não. Até quem tem pouco vive obcecado por mais. Tem gente dizendo: se eu tivesse uns R$1.000 a mais eu seria feliz. Mentira. Porque assim que conseguir 1.000, vai querer 2.000, e depois 5.000, e depois 10. Nunca é suficiente. Salomão também teve poder. Muito poder. Na época dele, nenhuma nação ousava enfrentar Israel. Ele tinha o maior exército, a maior marinha, a maior estrutura militar do mundo de então. Mas mesmo diante de tanto prestígio, glória e soberania, ele olhou para tudo e disse: É tudo vaidade, é tudo uma bolha que estoura. E aí entra a pergunta de Jesus: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus 16:26. Pensa nisso. E se você tivesse todo o conhecimento, toda a riqueza e todo o poder do mundo, mas perdesse sua alma? Quantas pessoas hoje vivem exatamente assim? Você pode estar ganhando no trabalho, no status, no seu círculo de amigos, mas... e a sua alma? Você vai à igreja, tem o nome no hall de membros, foi batizado, talvez até toque ou sirva em alguma área, mas no fundo, lá no fundo do seu coração, você sabe que algo está faltando e você não consegue explicar. Sabe o que está faltando? Um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Não é sobre religião, é sobre uma conexão real, íntima, viva com o Salvador. O apóstolo Paulo disse: Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. 2 Timóteo 1:7. Então Salomão tentou outro caminho. Ele mergulhou na vida estética, no refinamento, na arte. Ele pensou: talvez se eu me cercar de coisas belas, de cultura, de música, de jardins, de beleza, então eu serei feliz. E o que ele fez? Construiu fontes de água, montou grandes orquestras, fez recitais, trouxe músicos e cantores. Teve tudo o que os olhos podiam desejar. E ele mesmo disse: tudo o que os meus olhos desejaram, eu não neguei a eles, não me privei de nada. Mas ao final, a conclusão dele continua sendo a mesma. É tudo vaidade. Salomão tinha arte, cultura, música, entretenimento, luxo, e mesmo assim continuava vazio. Porque no fim, nada disso supre a alma, nada disso responde à pergunta que grita lá dentro: qual o sentido da minha vida? Salomão chegou a um ponto em que parou. Olhou tudo o que havia construído com as próprias mãos e disse: olhei para todas as obras que fiz, para todo o esforço que tive, e vi que tudo era vaidade, aflição de espírito, e que debaixo do sol, nada disso realmente compensava. Eclesiastes 2:11. Sabe o que isso quer dizer? Você pode conquistar tudo aquilo que está correndo atrás hoje, e ainda assim não encontrar paz. Porque a paz e a felicidade que você tanto busca só são encontradas em Jesus Cristo. A Bíblia diz: eis aqui alguém maior do que Salomão. Salomão também experimentou a religião. Ele construiu o maior templo que o mundo já viu. O Templo de Salomão levou 7 anos para ser construído. Foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era algo extraordinário. A obra foi tão bem preparada que quando chegou a hora de montar, não se ouviu martelo, nem machado, nem uma ferramenta de ferro. Era tudo em encaixe perfeito. O templo era revestido de ouro puro. Até o chão era de ouro. Foram 150.000 trabalhadores durante 7 anos construindo aquele lugar. Mas sabe de uma coisa?
Religião sem um encontro real com Cristo não salva a alma, não traz paz, não preenche o vazio que a sua alma sente. Você pode ir à igreja todo domingo, cantar no coral, servir em um ministério, crescer num lar evangélico, mas se você não se encontrou com Jesus de verdade, você ainda está perdido. A pergunta continua ecoando: onde está a paz que você tanto busca? Onde está a realização? O verdadeiro propósito da vida? Salomão, no final de tudo, chegou a uma conclusão. E ele mesmo escreveu: agora que já ouvi tudo, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois isso é o dever de todo ser humano. Porque Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, até o que está escondido, seja bom ou mal. Eclesiastes 12, 13, 14. Salomão entendeu: um dia, todos nós estaremos diante de Deus. E estar preparado para esse dia é a coisa mais importante da vida. Vem para a cruz. Esse é o único lugar onde você pode encontrar perdão. Jesus disse: eis que está aqui alguém maior do que Salomão. Jesus também disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14,6. Pensa comigo. Um homem se coloca diante do mundo inteiro e declara: eu sou a verdade encarnada. Ou esse homem é louco, ou ele é mentiroso, ou ele é exatamente quem disse que era. E Jesus provou que é a verdade. E ele disse: eu posso libertar você. Libertar da ansiedade, dos traumas, da depressão, da culpa, do medo, da solidão. Ele pode não tirar o problema, mas ele te dá paz no meio dele, alegria em meio à luta, força quando você pensa que não vai aguentar mais. Se você entregar sua vida a Cristo, se confiar de verdade, você vai ver a diferença. Sim, Jesus é maior que Salomão, em sabedoria, em poder, em amor, em autoridade, em alegria. A Bíblia diz em Colossenses 2:3: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você quer sabedoria de verdade? Ela está em Cristo. Você pode estudar nas melhores universidades do mundo, ter os melhores professores, os melhores livros, mas se você não conhece a Cristo, você ainda não conheceu a verdade. Agora, se você conhece a Cristo, você já sabe mais que o professor mais sábio que ainda não encontrou a fé, porque você já encontrou aquilo que ele ainda está procurando. Cristo também é maior em dar prazer. Hebreus 12 diz: pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você, e ele produz uma alegria que o mundo não consegue entender. Uma alegria sobrenatural. Hoje, você pode receber essa alegria. Hoje, você pode encontrar o perdão. Hoje, você pode sair daqui diferente. Ele é maior. Maior que Salomão. Maior que o seu passado. Maior que o seu medo. Maior que a sua dor. Maior que o mundo. E há um tipo de prazer tão profundo, tão verdadeiro, tão sobrenatural, que nenhum ser humano conseguiria inventar. Esse prazer está em Jesus Cristo. Lembro quando minha mãe estava nos seus últimos dias de vida, num hospital ali em Charlotte. Ela já estava em coma. Não dizia mais nada, não se mexia. Estava muito quieta, mas era uma mulher de oração, uma mulher de Deus. E naquele dia, às 5 da manhã, algo aconteceu. De repente ela se sentou na cama, mesmo em coma, e gritou em alta voz. Salmo 149:5. Que os santos se alegrem na glória e cantem de júbilo em seus leitos. Sabe o que eu penso? A alma dela já estava enxergando o céu. Ela já estava vendo a glória. Em 1 Pedro 1 está escrito: mesmo sem o terem visto, vocês o amam. E crendo nele, mesmo sem vê-lo agora, vocês se alegram com uma alegria indizível e cheia de glória. E no Salmo 16:11, lemos:
Na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Você já experimentou essa alegria? Essa alegria que não vem de coisa alguma nesse mundo? Não vem do sexo, não vem de droga, não vem de remédio, não vem de entretenimento. O Brasil inteiro e o mundo inteiro está em busca de algo. Gente tentando preencher o vazio com festa, bebida, likes, shows, corpos. Mas no fundo, ninguém sabe direito o que está procurando. É um buraco na alma que não tem forma. A gente tenta preencher com tudo, mas nada encaixa. Você pode se divertir no baile de formatura, ter a roupa certa, estar com a companhia ideal e dançar até o chão. Mas de repente, do nada, no meio da multidão, vem aquele silêncio por dentro. A música continua tocando, as luzes continuam piscando. Mas dentro de você, alguma coisa está faltando. É só um instante, um pequeno incômodo, mas que com o passar dos anos, vai crescendo. Você tenta ignorar, mas ele volta, sempre volta. Jesus também é maior em riquezas. Está escrito: sendo rico por amor a vós se fez pobre, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 8:9. Não há riqueza comparável às riquezas espirituais que há em Cristo Jesus. Riquezas que o dinheiro não compra. Riquezas que ninguém pode roubar. Riquezas que não perdem valor. Você vem a Cristo e Ele te dá o que é real, o que é eterno, o que vale a pena. Ele também tem mais poder do que qualquer um. Jesus disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mateus 28:18. E a Bíblia diz que um dia Ele voltará com poder e grande glória, acompanhado dos seus santos anjos. Não é à toa que o apóstolo Paulo declarou: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Você conhece esse poder? Esse poder já entrou no seu coração? Você já o recebeu? Hoje, eu quero te fazer um convite. Tenha certeza do seu relacionamento com Cristo. Não basta saber da história. Não basta ter simpatia pela fé. Não basta ir à igreja. Você precisa ter um encontro real com Jesus. Você está cansado, confuso, sentindo-se vazio? Hoje é o seu dia. Hoje é a sua chance. Hoje é o momento de dizer: Jesus, eu quero o Senhor em minha vida. E Ele virá. Ele te perdoará. Ele te dará paz. Ele te encherá de uma alegria que você nunca conheceu. Vem para a cruz. Vem para Jesus. Ele está te esperando. Hoje, eu te convido a tomar uma decisão, a se levantar, se posicionar e marchar debaixo da bandeira de Cristo. Como aquela jovem testemunhou aqui há pouco, a partir de agora eu sigo a Jesus. E eu te pergunto com todo o meu coração: você conhece a Cristo? Tem certeza disso? Se hoje o seu coração está dizendo: eu quero Jesus, eu quero me entregar de verdade, eu quero ter certeza da minha salvação, então venha, venha como está. Não importa se você quer recebê-lo pela primeira vez ou se está voltando para Ele hoje, rededicando sua vida. Levante-se onde estiver e venha. Se estivéssemos juntos agora, eu diria: venha até a frente sem medo, sem vergonha. Tome essa decisão diante de Deus e diante dos homens. E sabe por quê? Porque Jesus chamou todos publicamente. Ele foi pendurado numa cruz em praça pública. E Ele mesmo disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10:33. A Bíblia também adverte: aquele que muitas vezes repreendido endurece o coração, será quebrado de repente e sem cura. Provérbios 29:1. Essa pode ser a sua última chance, o último momento assim, a última vez que seu coração vai se sentir como está sentindo agora. Que noite linda! Que oportunidade! Pode ser que você nunca mais esteja tão perto do reino de Deus quanto está hoje. A Bíblia diz: agora é o tempo aceitável.
Hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Você não tem garantia de amanhã. Você não tem certeza de que seu coração vai estar sensível assim de novo. Mas Deus está falando com você agora, e você precisa fazer uma escolha entre Cristo e tudo o que o mundo oferece, e declarar: Senhor, eu coloco o Senhor em primeiro lugar. A partir de agora, eu quero estar do teu lado. Levante-se. Venha. Tome a sua decisão agora. Tal como sou, sem nada a dar. Mas sei que o teu sangue foi por mim. E tua voz me chama assim: Ó Cordeiro de Deus, eu venho. Eu venho. E agora eu peço o mesmo a você. Onde quer que você esteja, seja no seu quarto, no celular, na sala da sua casa, sozinho ou acompanhado, dê seu coração a Cristo. Agora mesmo, você não está só. Deus ama você. Ele tem um plano para sua vida. E tudo começa hoje, agora. Se essa palavra tocou teu coração, compartilha com alguém que também precisa ouvir. A palavra tem poder, mas só se for espalhada. Inscreva-se no canal A Palavra. Aqui a verdade não se cala. E juntos vamos levar luz onde só havia vaidade.